Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre servir a Deus. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir duas coisas. Primeiro, que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e quem não se inscreve no canal, aproveita e se inscreve no canal. 1, 2, 3, já, pause. Já curtiu o vídeo? Quem não se inscreveu no canal se inscreveu? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. E quem quiser comentar algo, fique à vontade. Agora vamos fazer a segunda coisa, fazer uma oração. Vamos lá. Senhor Deus amado, o Espírito Santo me tome nesse momento, que me use para levar essa mensagem, que todos possamos aprender para poder seguirmos rumo à vida eterna, rumo ao seu lado, aí na vida eterna. Que possamos aprender e evoluir a cada dia mais, cada vez ficar mais santificados, mais purificados, para cada vez estar mais próximo de Ti, Senhor. Que assim seja, que os três maiores professores do mundo estejam aqui entre nós para nos ensinar. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, seguir a Deus, né, fazer a vontade dele, exige alguns sacrifícios, né, e muitas vezes nos leva a alguns sofrimentos. Como você pode ver, José, por ser uma pessoa fiel a Deus, por ter sido escolhido por Deus para uma missão, né, através dos sonhos dele, né, e também pela escolha do pai depois como primogênito, lá tudo, ele acabou sendo jogado no buraco como escravo, né? Depois você vê o profeta Ezequiel. Ele foi chamado por Deus para servir como profeta quando ele estava no cativeiro da Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, invadiu Jerusalém e levou cativo o pessoal do reino de Judá, lá, muitos cativos, entre eles Ezequiel, Daniel, né, seus três amigos, Sedraque, Medraque e Abednego, né? Todos são levados cativos. O rei Joaquim, né, que era filho do rei Jeoaquim ou Eliaquim, né, depende da tradução bíblica, né? Ele, o rei foi morto e o filho foi levado cativo junto com a mãe, né, esposa do pai que foi morto, e o tio dele foi posto como rei, para servir as rodas na Nabucodonosor. E Ezequiel, estando lá cativo na Babilônia, ele recebeu essa incumbência de ser um profeta lá e levar mensagem às pessoas rebeldes que estavam cativas lá, né? Então, você vê aqui no meio do sofrimento. Você vê que por ser um servo fiel e servir a Deus, o que Jó sofreu, por exemplo. Paulo passou pelas piores prisões que teve por servir a Deus, por ser fiel a Deus, a Jesus Cristo, né? E ainda foi decapitado por isso. Enfim, meus irmãos, Deus não nos diz em nenhum momento que servir a Ele vai trazer prosperidade, felicidade. Não é porque eu sou um servo de Deus que eu vou ser rico, milionário, feliz, vou viver bem, não vou ter problema nenhum na vida. Não, pelo contrário. Deus precisa de alguns servos ricos, né? Porque é necessário que tenha o dinheiro para levar à frente o ministério. Mas, então, quer dizer, nem todo mundo vai enriquecer. Nós podemos servir para a parte de Deus mesmo não sendo ricos. Então, nós vamos passar por sofrimento? Sim. Vamos ter perdas? Sim. Vamos ter doenças? Sim. Mas nós podemos evitar algumas dessas doenças? Sim, também. Seguindo a vontade de Deus, fazendo o que é certo, muitas doenças podem ser evitadas. Mas nós vamos ter sofrimentos, sim, na vida. Mas Deus vai estar nos amparando. Nós nos enxergamos, mas os anjos estão à nossa volta nos protegendo. Então, nós aceitamos a sua proteção. Nós nunca estamos sozinhos quando nós estamos com Deus. Você entende, queridos irmãos? Então, servir a Deus não é sinônimo só de felicidade, não. Tá? Servir a Deus só será sinônimo de completa felicidade quando nós chegarmos na vida eterna, como nós estávamos falando ontem. Né? Então, para que eu quero a vida eterna? E agora eu vou dar o meu testemunho. Né? Eu quero a vida eterna porque eu quero viver ao lado do meu Deus. Entende? Eu refleti sobre isso.
Eu quero ver a vida eterna porque eu quero falar do meu Deus, porque eu quero poder continuar vivendo, né, nesta vida de alegria. Não me importa o que eu vou comer, o que vai ter lá. Me importa estar ao lado do meu Deus. Não me importa se, infelizmente, a minha mãe, os irmãos, meu pai, que não esteja lá comigo. Importa que eu esteja lá com o meu Deus. Essa é o que eu quero. Eu compreendo quais são os direcionamentos que Ele está nos dando do que nós vamos fazer lá, né? Então, eu sei que lá nós vamos ter que plantar para comer, que nós vamos trabalhar, que nós vamos viver a vida com felicidade, com alegria, que não existirá mais televisão, internet, computador, essas coisas eletrônicas, que vamos viver mais na naturalidade, mais no campo, né? Vamos ter a árvore da vida, não morreremos mais, não terá mais morte, nem doença, nem nada desse tipo. Então, é isso que eu compreendo da vida eterna. E para mim isso já basta. Só de não ter esse mal que está no meio de nós aqui nesse momento, para mim já basta. Tá? Só de ter a presença do meu Deus perto de mim, já basta. Então, não é só porque eu quero viver para sempre, que eu não quero morrer. Não, é muito mais do que isso. Né? Eu aprendi a amar esse Deus ao qual eu sigo, porque se eu não o amasse, eu não estava aqui, cansado, não dormi a noite praticamente nada, fui para a igreja hoje, cheguei agora há pouco, estou aqui no meio do bosque gravando para vocês, porque eu amo esse Deus, porque eu amo vocês que estão me ouvindo, eu amo vocês são meus irmãos de fé, vocês são meus irmãos, então eu amo todos vocês que estiverem me ouvindo. E por isso, queridos irmãos, é por isso que eu estou aqui gravando. Se eu não amasse a Deus, eu não dedicava esse tempo todo dia para gravar essas mensagens. E depois ainda dedicar um tempo para converter elas em vídeo para depois postar para vocês. Você entendeu? Então, se eu estou dedicando esse tempo para isso, dedico meu tempo a postar a história sabatina no meu grupo no WhatsApp, na minha comunidade, né? Na outro grupo lá da comunidade eu posto a devocional diário, no outro grupo eu estou postando o ano bíblico, né? Eu vou deixar, inclusive, nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link do grupo do ano bíblico. Para quem quiser fazer o ano bíblico, é só entrar nesse link lá, você vai entrar no grupo e vai poder fazer o ano bíblico com a gente. Né? Nosso ano bíblico consiste em você ler uma quantidade de capítulos por dia, né? Então nós temos lá colocado quais são os capítulos do dia que você tem que ler. A gente vai ler aqueles capítulos e até o fim do ano a gente vai ter lido a Bíblia inteira na ordem. Então eu comecei em Gênesis, nós já estamos no fim de Levíticos. Então já lemos Gênesis, já lemos Êxodo e já lemos praticamente Levíticos. Não, 3 livros e nós estamos ainda no começo do segundo mês. Em menos de 2 meses nós já lemos 3 livros. Não vai chegar a dar 2 meses, vão ler 3 livros. Para você ver da Bíblia. Como a gente pode. Então, a gente faz. Então, eu dedico esse tempo a essas coisas. Aí eu tenho que ler a Bíblia todo dia, eu leio ela, eu dedico esse tempo a ler a Bíblia, eu dedico esse tempo a, 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 a fazer também, a ler o devocional diário, a fazer os estudos da escola sabatina. Vou dedicar o meu domingo agora integral, o dia inteiro, para fazer esse curso de teologia, né? Tudo por quê? Porque eu amo o Deus que eu sigo, porque é para Ele que eu estou fazendo isso. Se eu estou fazendo esse curso é porque Ele me chamou para fazer esse curso. Foi Ele que me pôs a iniciativa, o desejo de querer fazer esse curso. Amanhã, se Deus quiser, vou começar esse curso. Né? Então, é assim, queridos irmãos. Mas nós temos que entender que Deus, Ele é amor, Ele é afeto, Ele é carinho, Ele é alegria, Ele é felicidade. Tá certo? Deus não é tristeza, Deus não é rude, mas Ele disciplina quando tem que disciplinar. Tá certo? Ele é justiça, Ele é amor, Ele é misericórdia. Né? E, queridos irmãos, às vezes, por seguir a Deus de certa forma, a gente acaba tendo conflito dentro de casa. Né? Eu passo por isso. Né? O rapaz que pregou hoje na igreja,
Eu me via nele, né? Porque ele também passa para mim essas coisas que eu, né? Ele é o único que é da religião na casa dele. Então fala, mas não importa a igreja que seja, realmente não importa. Só que infelizmente as pessoas que seguem uma doutrina diferente não aceitam certas coisas, que nem a maioria das igrejas, elas não têm a guarda do sábado. Então, as pessoas não acabam não aceitando essa guarda, né? Que nem, por exemplo, a minha mãe e meu pai, eles não são adventistas, né? A minha mãe, ela é batizada na Renascer, ela vai comer um adventista, mas ela nunca quis se batizar, ela não quer abrir mão de comer carne de porco, ela não quer guardar o sábado, entendeu? Meu pai se diz católico, mas também não frequenta a igreja católica. Então ele não vai a lugar nenhum, ele está mais para agnóstico, entendeu? E lá no caso dele, lá o pai dele fica da congregação, só acontece o quê? Infelizmente, as pessoas que não compreendem o que nós estamos seguindo não aceitam. Se as pessoas pelo menos respeitassem a decisão do outro, já era um caminho, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu se tiver que casar, eu quero casar com uma pessoa que seja da minha igreja. Eu não vou casar com uma pessoa que é católica, nem que seja de outra denominação. Por quê? Porque não vai dar certo. São ensinamentos diferentes, por mais que estão servindo o mesmo Deus, para nós adventistas, como eu, a guarda do sábado é de vital importância. Porque nós compreendemos que Deus ordena que te guarde o sábado. O não comer carnes imundas, nós também é de vital importância, porque nós compreendemos que Deus proíbe o consumo dessas carnes. Entendeu? A nossa igreja se preocupa muito com a saúde, porque nós compreendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós procuramos ter uma alimentação mais próxima, natural possível, ou seja, mais próxima do vegetariano possível. Você entendeu? Entendeu? Por exemplo, hoje eu poderia ir visitar, por exemplo, a minha irmã da igreja não foi na igreja hoje, eu poderia ir na casa dela hoje visitar ela, né? Então, se eu tivesse o apoio da minha mãe e do meu pai, eu teria ido, com certeza. Ou se eu tivesse já casado com uma pessoa da igreja, e nós dois poderíamos ter ido. Mas não, eu não tenho esse apoio, entendeu? Então, eu não posso ir, né? Eu teria ido, porque hoje o dia é para isso. Então, nós compreendemos o sábado de uma maneira que muitas não entendem. Então, isso acaba correndo um conflito. E isso está escrito na Bíblia, entendeu? E dentro da própria casa a gente tem conflitos. Por conta de quê? Pensamentos diferentes. Entendeu? Então nós temos que respeitar, independentemente da igreja que você frequente, que nem, por exemplo, o meu saudoso tio, ele ia numa igreja, se não me engano, era Deus e Amor, que ele ia. E a mulher dele, que também é saudosa tia, também, né? Porque a Bíblia fala que a mulher do tio é a tia, o marido da tia é o tio, a Bíblia fala isso, está em Levíticos. Então, a minha saudosa tia, que também já faleceu, ela ia em outra igreja, não sei qual que ela ia, mas não ia na mesma. E eles sempre viveram bem, mesmo, por quê? Porque as duas igrejas que eles iam, em primeiro lugar, tinham pensamentos parecidos. E segundo, que um respeitava o outro. Ninguém queria passar por cima do outro ou rejeitava a fé do outro. Que nem, por exemplo, se por acaso eu tivesse casado antes de me converter, eu tivesse me convertido e a minha esposa fosse católica, por exemplo, na época, o que ia acontecer? Ela poderia querer ter algum santo em casa, alguma coisa, eu poderia impedir ela de ter? Não. Porque é a fé dela, eu tenho que respeitar. Eu não vou adorar aquele santo. Não vou aceitar aquilo, eu abomino aquilo. Mas eu respeito ela se ela tivesse. Só que é claro, hoje em dia eu não me casaria com uma mulher católica. Não me casaria com uma moça que não fosse da minha religião. Da minha igreja. Justamente para evitar certos conflitos. Porque ela não vai entender. Entendeu? O ser humano, ela pode até ser compreensiva, mas chega um momento que ele não quer entender. É que nem eu, por exemplo, como professor, se eu não casar com uma professora, ela não vai compreender que eu chego no trabalho e eu ainda vou ter que montar a aula, eu vou ter que preparar as coisas para a aula do dia seguinte. Tem que postar coisas lá no. Postar presença de aluno, registro de aula, essas coisas. Preciso botar lá no sistema. Você entendeu? Então, se ela também não for professora e estiver passando pelas mesmas coisas, o que vai acontecer? Ela vai querer atenção e eu não vou poder dar a atenção que ela quer. Compreende? Então, isso fica complicado. Então, a pessoa precisa estar no mesmo patamar para a pessoa compreender o que eu estou passando e entender.
Entendeu? Por isso que geralmente as pessoas casam pela mesma profissão. Você vê que geralmente ator casa com atriz. Apresentador geralmente casa com apresentadora. Médico casa com médico, advogado com advogado, professor com professora. Porque não tem jeito. Porque senão não dá certo. Entendeu? Porque cada profissão tem a sua maneira de trabalhar, coisas que tem que ser feitas. Então, uma é, por exemplo, a pessoa que não é ator, namorar, casar com uma atriz, como é que a pessoa vai se sentir a hora que pegar, ver ela na televisão, beijar a sua esposa beijando o outro na boca na televisão numa novela? Não vai dar certo. E ela sendo uma atriz, está sujeita a isso. Ela fala, beijo técnico, mas você não vai gostar disso. Não vai pegar bem pra você. Que nem, por exemplo, eu não aceitaria. Se eu casasse com uma moça, fosse me relacionar com uma moça que fosse atriz, eu ia falar pra ela, olha, tem que escolher a carreira ou eu. Porque eu não iria aceitar que ela fizesse nada com nenhum outro homem e mulher na televisão. Entendeu? Então, mesmo que fosse beijo técnico, selinho, eu não aceitaria que a mulher desse em ninguém. Tá? Por motivos de Deus. Porque eu acho que isso não é correto. Tá certo? O homem e a mulher, essas intimidades é somente com o pessoal que agora é casada. Não é questão de preconceito, de coisa, não, de ser ciumento, não é nada disso. Eu não tenho ciúme, não sou preconceito, mas, preconceituoso, né? Mas você tem que entender que eu vivo de acordo com a lei de Deus. Que nem, por exemplo, eu poderia, se eu quisesse, sair numa casa de prostituição, sair com uma mulher com outra. Eu não quero. Eu quero sair com a minha esposa, eu quero arranjar uma esposa para me casar. Entendeu? E eu não quero pegar e me relacionar com ela, não. Se eu arranjar alguém, eu vou namorar, conhecer, se vingar para casar, só vou ter uma relação sexual com a minha esposa após o casamento. Antes eu não vou, não. Por quê? Porque eu entendo que Deus não aprova isso. Então eu quero fazer as coisas corretas, de acordo com o ensinamento de Deus. Entendeu? Já, então é assim. Então eu estou esperando, aguardando que venha a mulher certa na minha vida. Uma hora vai aparecer. Eu tenho fé nisso. Entende, queridos irmãos? Então é assim. E então é assim, que nós precisamos entender que a gente tem que respeitar um ao outro, que a gente tem que servir a Deus, mas nós sabemos que vamos ter conflitos, mas nós temos que respeitar a fé do outro. Não é porque eu não aprovo que eu tenho que rejeitar, que eu tenho que arrumar confusão com a pessoa, não. Se a pessoa é, que nem por exemplo, se eu não fosse adventista, e a pessoa fosse, e ela quisesse guardar o sábado, eu teria que aceitar. Se eu não aceitasse, eu estaria contra Deus, entendeu? Mesmo que eu não fosse um adventista. Mas eu sou, então eu guardo o sábado, então eu espero que a minha esposa me respeite. Por isso eu prefiro que seja uma moça adventista, porque ela também vai guardar o sábado. Né? Então é assim que às vezes a minha mãe pega e fala, ah, você não é ambicioso, você não quer progredir na vida, você anda com esse carro aí do teu pai, que já tem 26 anos, né? 99, nós estamos em 2025. Eu falo para ela, não é essa a questão. A questão do pensamento é, se o carro está andando, não tem nenhum problema, o carro é um carro bom, dá pouco problema, por que é que eu vou agora trocar de carro? Compreende? Gastar dinheiro. Eu não preciso ter um carro importado. Pessoal, eu pego, compro um carro que vale 100 mil aí, 90, pra quê? Pra andar aqui nessa estrada, arrebentar tudo, chamar a atenção dos caras, falar, o cara tá com um carrão lá, deve estar cheio da grama, vamos lá roubar a casa dele? É assim? Claro que não. Então, eu não tenho pretensão de ter carrão, essas coisas. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter, primeira coisa, estabilidade na vida. Estabilidade significa você ter o básico. Então, é você poder ter a sua comida, arroz, feijão. Então, para mim, Ângelo, o que é o básico para mim?
Eu vou ter o arroz, feijão, ter a comida na mesa, produtos de higiene pessoal, ter uma casa para morar, ter um carro para andar, ter um convênio para poder atender a minha família, você entendeu? Para mim, isso é o básico, entendeu? Não me importa qual é o carro, não me importa como é que é a casa, né? Me importa só o local da casa, porque eu não gostaria de ter uma casa perto de morro, em cima de um morro que pode desbarrancar, ou no lugar onde tem enchente. Mas fora isso, né, nesses lugares aí meio de favela, essas coisas, eu não gostaria de morar, não. Né? Felizmente eu já tenho minhas casas próprias, que eu não vou precisar mais desse tipo. Mas se eu não tivesse que morar em algum lugar, nesses lugares eu não iria, eu procuraria um lugar legal, que nem, por exemplo, as casinhas do fundo da minha casa lá de aluguel, eu moraria de boa na casinha daquela, né? Na casinha que tem aqui, eu moraria de boa. Agora tem lugares lá perto da minha casa que eu não moraria de jeito nenhum naquelas casinhas, entendeu? Então, é assim. Então, mas na hora do aperto, se eu não tivesse outra alternativa, é claro que eu ia ter que morar numa casinha dessa que eu não gostaria. Pelo menos por um tempo, você entende? Mas é assim, queridos irmãos. Entende? Então, a gente tem que almejar o nosso básico, a nossa estabilidade financeira, ou seja, poder ter um governo, viver bem, sobrar algum dinheiro para que a gente possa juntar, que a gente possa sobrar algum dinheiro que a gente possa também curtir, ir num cinema, ir num teatro, ir num parque, ir em lugares aí para se divertir, fazer viagens, entendeu? Então, para isso é importante sobrar um dinheiro. Mas, mais nada do que isso. Eu não preciso ganhar 100 mil, 50 mil reais, 20 mil reais. Não, eu ganhando 5, 6 mil reais, mas seria bom. Se eu ganho 3, 4 mil reais, a minha esposa ganha isso, estamos bem na vida. Nem, por exemplo, eu trabalhei 5 meses, né? Eu comecei a trabalhar no dia, naquela escola, dia 22 de abril, e eu saí, acho que dia 17 de dia 12. O último dia que eu fui, dia 11. Dia 11 de setembro, né? Não chegou a completar os 5 meses, mas era para ser 5 meses. Então, ó, maio, um mês. Junho, 2 meses. Julho, 3 meses. Agosto, 4 meses. Em setembro era para completar 5 meses. Faltou 11 dias para completar 5 meses. Nesse tempo, eu ganhei aproximadamente 20 mil reais ali. Você entendeu? Aproximadamente uns 20 mil reais eu ganhei. Em 5 meses de trabalho. Aí você divide isso aí por 5, quanto é que dá? Então, faça a conta. 20 mil dividido por 5 são 4 mil reais por mês. Você acha que é um salário baixo? Não é. Não é baixo. Você entendeu? Não é baixo. Podemos até dizer que completou 5 meses, porque eu trabalhei desde o dia 15, na verdade, na outra escola. Né? Quando eu estava lá, eu trabalhei lá também, então aí juntou nesse valor que eu ganhei. Então podemos até dizer que como foi dia 15, que deu praticamente 5 meses. Certinho. Né? Então, queridos irmãos, não é pouco que a gente ganha. Não é pouco mesmo. Você entendeu? Não é pouco. Então, quer dizer, se eu ganho esses 4 mil, minha esposa também é professora, seria professora, ganhasse também esses 4 mil, são 8 mil reais por mês. Você acha que não dá para viver com 8 mil reais por mês? Eu faço uma compra de 2 mil, gasto mais 2 mil aí de convênio e as contas da casa, ainda sobra 4 para a gente fazer alguma coisa. Você tá entendendo? E mais, a gente ainda ganha vale alimentação. Eu tava ganhando 180 reais por mês de vale alimentação. Não é uma mixaria, mas já ajuda na compra. Você entendeu? E aí sobra 4 mil. A gente gasta 1.000 reais aí de passagem de ônibus, de, de gasolina ou uma quantia de ônibus, pronto. Ainda sobra aí uma grana, você guarda 1.000, sobra 2 mil na mão, aí legal. Aí você pega e guarda 1.000 na conta, outro 1.000 você deixa para você curtir, você passear com a esposa, com o filho, e almoçar no restaurante, jantar no restaurante, tal. Precisa mais do que isso? Então, por que que minha mãe fica falando, você não ganha nada, professor, isso?
Gente, eu não preciso mais do que isso. Eu preciso ganhar mais do que isso? Não, tá muito bom na minha vida. Aí fala, você não é ambicioso, você não é que eu não seja ambicioso. É claro que eu gostaria, entendeu? Eu tenho sonho, por exemplo, eu gostaria de ter a minha escola. Então, para isso tem que ter dinheiro. Claro que eu gostaria de ter um apartamento na praia novamente, como meu pai tinha. Ele vendeu, eu gostaria de ter um apartamento novamente na praia. Sai dinheiro para isso. Eu queria comprar uma casa também lá em Caldas, em Minas Gerais, e outra em Tororó, na Bahia, lá em Tati, na Bahia, né? Porque, porque para gente poder viajar de vez em quando, por exemplo, em julho, quando eu tiver de férias da escola, eu iria para Itororó, que é calor, né? Na época de calor, lá era mesmo calor, mesmo no frio é calor. Em janeiro, na época daquele calorão, eu iria para Caldas, na férias de janeiro, porque lá é fresco, entendeu? Ia na praia alguns dias, mas também ia para Caldas, que é um lugar mais fresco, fugir muito do calor, entendeu? Então eu gostaria de ter essas coisas. Então, essas são pequenas coisas que eu gostaria, né? Eu gostaria de ter apartamento na praia, uma casa em Itati, uma casa em Caldas, e gostaria de ter uma escola para minha. Essas seriam as que eu almejo, não como sonho. Mas se, não é, se for da vontade de Deus, um dia eu sei que eu terei. Se não for, tudo bem também. Porque o que eu quero realmente, o que eu preciso, é o que eu preciso ter. Entendeu? O que eu almejo agora, principalmente, é arranjar uma esposa. Ter, construir uma família, né? Sair da casa dos meus pais. Não que eu não gosto de conviver com eles, mas é que chega um momento que não dá mais. Né? Chega um momento que a pessoa começa a se sentir sufocada, porque os pais, infelizmente, não sabem lidar com o filho. Eles acham que eles são proprietários. Eu estava vendo um vídeo ontem no YouTube de uma mãe que eu fiquei horrorizado de ver. Horrorizado, né? A menina pegou e trollou a mãe, né? Pegou, colocou uma peruca com o cabelo, ela tinha o cabelo meio ondulado, coisa. Com o cabelo, ela amarrou o cabelo dela, colocou uma peruca como se ela tivesse cortado o cabelo, alisado, e ainda passou uma tinta meio azulada assim na frente do cabelo e tal. Não ficou feio, assim, não, muito feio, mas percebia que era uma coisa muito artificial, né? Aí ela pegou e fingiu que tava ligando pra amiga, alguma coisa, falando que ela tinha cortado o cabelo, pintado, não sei o quê. A mãe olhou pra ela e começou a gritar, a berrar que você fazia isso, como se ela fosse dona da menina. E ela não é. A menina, se ela tivesse feito, é um direito que ela tem. A mãe não tem o direito de exigir que ela faça alguma coisa. Ela não é propriedade do pai nem da mãe. Então eu fiquei abismado com a maneira como aquela mulher estava agindo. Se aquilo ali não foi uma montagem, né? Realmente que ali foi uma trollagem de verdade, que ela realmente agiu daquela maneira, ela agiu errado totalmente. Totalmente errado. Ela não pode querer impedir a filha ou o filho de fazer algo. Aí que vai fazer mesmo. Entendeu? Então, é mais fácil ela controlar, ela conversar, tentar chegar no meio termo, tentar apontar algo, tentar indicar o que ela acha melhor, mas deixar que ela tomar a decisão dela. Não fazer isso que ela fez. Ela não é propriedade. Não é porque o seu filho mora com você que ele é propriedade sua, que ele tem que ficar abaixo das suas ordens. Não. Ele é um ser humano, ele não é um bicho que é irracional, ele é racional. Ele tem o direito de tomar as próprias vontades, nós vivemos em democracia. Isso aqui não é escravidão. Não é ditadura, isso aqui é democracia. Então, a pessoa tem o direito de liberdade, direito de ter o direito sobre o que ele quer fazer na vida dele. Entendeu? Você não tem esse direito, não é porque você é pai e mãe que você tem esse direito. Só que a maioria dos pais, infelizmente, não compreendem isso. Acha que são propriedades deles, que tem que fazer o que eles querem. Não é assim, não. Isso não existe. Aí quando vê que nem a gente a televisão aí, casa de criança que fugiu, filho que fugiu de casa para encontrar um namorado, alguma coisa, para morar com um namorado, alguma coisa, claro, como é que vai viver no meio de uma tortura dessa, uma humilhação como essa? Não dá, gente. Chega um momento que a pessoa não aguenta mais. Será que o pai gostaria de viver dessa maneira? Será que o pai dele tratou ele desse jeito? Deve ter tratado, né? E será que ele gostou? Deve ter gostado, porque para ele tratar a pessoa desse jeito é porque deve ter gostado de tratar desse jeito. Porque eu não gostaria de tratar desse jeito. Então eu jamais trataria meu filho desse jeito. Jamais. Né? Minha mãe sempre foi muito rude comigo, muito grossa comigo, né? Muito até violenta comigo. Para minha educação, agradeço ela por a educação que ela tenha me dado, mas eu não repetiria o que ela fez comigo com o meu filho. E nem deixaria que ela tocasse um dedo no meu filho. Entendeu? Eu educaria meu filho e uma agressão física seria em último caso.
né? Entendeu? Então, eu agiria completamente diferente do que ela faz. Para começar, eu daria um exemplo para ele, coisa que ela nunca fez, né? Ela sempre foi do time igual ao pai dela. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso também é errado. Como é que você pode cobrar o teu filho ao que você não, ao que você faz? Que moral que você tem? É a mesma coisa uma pessoa gorda fazer propaganda de remédio para emagrecer. Ou pessoa careca fazer propaganda de, de tônico para nascer cabelo, né? Entendeu? Não dá. Mesma coisa é o pai. Como que o pai pode cobrar do filho que ele não beba se o pai bebe? Como é que ele pode cobrar de um filho que não fume se ele fuma? Como é que ele pode cobrar do filho que não fale palavrão se ele fala? Como é que ele pode cobrar do filho que ele não use droga se ele usa? Ele não tem moral para falar nada. Você entendeu? Ele não tem moral. Compreende, queridos irmãos? Então é necessário que, que, o, que o pai dê o exemplo para o filho. Que ele seja o exemplo para o filho. Ele, a pai e a mãe, os pais. Portanto, tratem ele como se ele fosse um ser humano, um ser humano racional. Como se ele fosse. Como é que você trata é, o teu irmão, teu pai, você trata com aspereza? Teu vizinho? Então por que você trata teu filho com aspereza? Porque você quer dominar o teu filho dessa maneira. Ah, porque ele é o filho, não interessa, ele não é teu objeto, ele não é teu escravo, que ele pertence a você, não. Nem o escravo você deve humilhar, quanto mais um filho. Acordem para a educação. Então é isso, queridos irmãos. Nós precisamos aproveitar os textos que está escrito em Ezequiel, né? Podemos ler lá em Segunda Reis, está escrito que Nabucodonosor invadiu a cidade e levou cativos, né? E assim a gente vai juntando uma história com outra, né? Falando do assunto que eu estava falando aqui, né? Tratando de coisa. Quando você vai olhar lá no livro de, acho que é de Filipenses, se não me engano, está escrito que a pessoa que serve a Deus acaba tendo conflito em casa, mesmo com o pai, com irmãos, com vizinhos. Por quê? Os próprios adversários, inimigos, são da nossa família. Porque muitas vezes as pessoas não vão seguir a mesma fé. É o que aconteceu com Ezequiel, por exemplo. Ele foi chamado no meio de um povo que era corrupto, né? Para quê? Para pregar para Deus. No meio de um povo que era rebelde, que foi levado cativo por ter rejeitado a Deus e feito abominações que Deus tinha proibido de fazer, né? A gente está fazendo estudo bíblico, a gente lê lá, por exemplo, Levíticos, que Deus estava falando para o povo de Israel não fazer, né? Para eles não adorarem imagens, para eles não sacrificarem filhos, fazendo abominações, né? Homossexualismo, coisas que aqueles povos que estavam ali naquelas terras faziam, por isso Deus estava os expulsando de lá e dando as terras ao povo de Israel. E eles fizeram isso, fizeram essas coisas, chegaram inclusive a sacrificar filhos para deuses pagãos. Então Deus os expulsou daquelas terras também, mandou eles cativo, o reino de Judá cativo para a Babilônia e o reino de Israel cativo para os assírios, né? Você entendeu? Então, tudo por quê? Porque ele estava fazendo o que era errado para a de Deus. Então, nessa hora, Jeremias sofreu para abrir a cabeça do povo. Elias, na época de Jezabel, quanto que ele sofreu para tentar levar a mensagem às pessoas. Porque as pessoas não escutam. As pessoas preferem ouvir um falso profeta que fala o que querem ouvir do que um verdadeiro que fala a realidade, né? Foi o que aconteceu na época de Jeremias. Enquanto ele pregava, as pessoas deviam se voltar para Deus, porque Israel, Jerusalém seria invadida e destruída, um falso profeta pregava, não, vamos continuar fazendo o que está dizendo, porque Deus falou para mim que tudo vai ficar aqui, não vai deixar que ninguém toque em Jerusalém. Aí veio Nabucodonosor e destruiu tudo. Mas antes disso, Jeremias foi jogado num buraco, Jeremias amarrado em praça pública, foi preso numa cela, num palácio, tudo porque ele estava pregando, ele estava alertando o que ia acontecer. E o povo estava falando que ele estava jogando pragas, que ele estava querendo que tudo fosse destruído. Não era isso, ele estava levando a mensagem de Deus para as pessoas estavam se negando a ouvir e atacava ele. Entendeu? Que esse negócio está acontecendo com muita gente. Então, e aí isso vai acontecer com muitas pessoas que tentarem fazer isso. Eu vejo aqui na minha casa.
né? Muitas vezes eu sou muito atacado pela minha mãe, principalmente, por conta da minha fé. Não tenho respeito. Eu estou estudando no meu quarto lá, a Bíblia, lendo, tô no meu horário de fazer isso, ela começa a me chamar, a gente faz isso, faz aquilo. Meu pai me chama, não respeitam no momento. Eu estou estudando, deixa eu quieto estudando. Quando acabar, aí sim, entendeu? Espera eu sair do quarto. Você chegou aí na porta, viu que eu estou estudando? Parou, né? Você fala, agora não dá, estou estudando, aceite a situação. Só que a pessoa ainda vai pisando duro fazer o que queria que eu fizesse. Você está entendendo? Então Deus está vendo tudo isso, gente. Tudo isso ele vê. Entendeu? Então, por estar servindo a Deus dessa maneira, eu estou sendo muitas vezes atacado, né? O tempo inteiro a minha mãe me tentando, querendo que eu volte comer carne de porco, falando que isso é besteira, que isso é não sei o que o sal é besteira. Ela não respeita a minha decisão, ela não quer seguir, ela é uma rebelde e ela quer ainda que eu deixe de seguir, entendeu? Então, aí vai dar lá, tudo bem, ela não quer, tudo bem, é o direito dela, mas ela não tem o direito de querer me derrubar da minha fé. Ela tem que respeitar a minha decisão, eu respeito a dela, ela não quer, tudo bem, mas respeita a minha e deixa eu seguir com o que eu acredito, com o que eu quero seguir. É o meu direito. Compreende, queridos irmãos? Então era realmente isso que ia acontecer. E o rapaz estava pregando hoje na igreja, ele estava passando pelas mesmas coisas que eu em casa, né? Ele estava falando coisas muito parecidas, né? E lá ele também, não só da casa dele, acho que da família, né? Também ele é único adventista, como eu também, acho que eu sou o único adventista da família toda, não conheço outra pessoa. Minha prima era, mas ela faleceu, minha prima de segundo grau. Então é assim, queridos irmãos. Eu sei que tem gente na minha família que é da Bola de Neve, que é da Interação da Graça, que é da Universal, que é Testemunho de Jeová, você entendeu? Eu sei que tem pessoas que são dessas igrejas, mas tem quem é católico, uma boa parte é espírita, e a gente respeita todo mundo com a sua decisão, entendeu? Eu não concordo com o que faz, mas eu respeito. Então por que não respeitar a minha decisão? Nem, por exemplo, eu não fui mais em festa, porque também não fui mais chamado, né? Não, veio a pandemia, tudo. Mas se me chamarem e falar que vai ter feijoada, por exemplo, eu falo, eu não vou porque eu não como feijoada. Entendeu? Ah, me chamar pra. Entendeu? Então eu não vou porque eu não como feijoada. Entendeu? Então, tem que ser entendido. Falar, vamos tocar no sábado. Não vem no sábado porque o sábado é dia de descanso, vem no domingo. Minha mãe até acha ruim que eu falo pra vir no domingo, mas é a minha fé, tem que respeitar a minha decisão. Só que a minha mãe não respeita, ela não compreende e não quer que eu faça isso. Eu falo, não venha no sábado, venha no domingo. Porque o sábado é o meu dia. É o dia que eu tiro pra mim descansar. Você entendeu? Só que agora, domingo, eu não voltei também, porque eu vou estar estudando, ensinando. Mas, é assim, queridos irmãos. Nós temos que entender que tem que respeitar. A pessoa não acredita, tudo bem. Mas respeita o outro. Não, não vou lá porque ele vai na igreja. Todo sábado eu vou na igreja de manhã. Aí fala, a pessoa, o problema fala a pessoa do sábado, ela fala, não vou na igreja porque eu tenho que fazer, arrumar coisa, fazer isso aqui do outro. E ela deixa na igreja. Eu não vou deixar de ir na igreja por causa que acredito aqui na minha casa, mas não vou mesmo. Como o rapaz estava dizendo na igreja hoje, em primeiro lugar na nossa vida tem que vir Deus. Né? Você tem que amar o seu filho, tem que amar a sua esposa, tem que amar os seus pais, tem. Mas acima de todos eles, você tem que amar a Deus. Tá entendeu? Acima de todos esses amores, Deus tem que ser o primeiro, o mais forte. Então, o que significa fazer isso? Significa que quando é para ser para ele, você não pode revogar para dar lugar para outra pessoa. Entendeu? É claro, se vier uma visita no sábado, não tem jeito, eu recebo. As pessoas da igreja lá também fazem isso, às vezes vai visitar na casa. Semana passada mesmo, a irmã da igreja lá, chama de irmã Socorro, né, Maria do Socorro, ela não foi na igreja porque ia receber um rapaz lá que ele ia montar um móvel lá para ela, que tinha comprado. O cara marcou justamente no sábado, ela acabou aceitando. Né? A outra irmã já deixou de ir também outro dia, porque ia receber visita em casa. Sem problemas quanto a isso, quer dizer, irmão, sem problema.
entendeu? Sem problemas. Só que eu não quero receber visita no sábado, entendeu? Então eu não quero. É um direito que me assiste não querer receber ninguém na minha casa no sábado, entendeu? Mas se tiver que vir, tudo bem, a gente acaba dando um jeito, mas eu prefiro que não venha. Agora, não me chame para ir em festa, para ir em alguma coisa para comer feijoada, porque eu não vou comer, eu não como carne de porco, não. Isso eu não abro mão, entendeu? Portanto, já está, se for fazer alguma coisa, me chama para comer outra coisa, churrasco, outro tipo de comida, né? Mas feijoada não, entendeu? Porque eu não como carne de porco, entendeu? Então, é preciso entender isso. É uma questão da minha escolha, da minha fé. Eu decidi, eu compreendi que é assim, e eu aceitei ser assim e quero ser assim. Então, respeita a minha decisão. Tá certo, queridos irmãos? Então, assim é a vida, tá bom? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Tá certo? Vamos para a oração de encerramento. Senhor Deus amado, que nós possamos, a partir desse momento, todos que estão me ouvindo, e aqui eu também, inclusive, e as pessoas que não estiverem me ouvindo, que são inscritas no canal, que todos possamos respeitar a fé dos nossos irmãos, independentemente do que eles façam, decidem fazer. Se algum dos irmãos for casado com alguém que é de outra fé, respeite a ele. Se ele quiser ter uma imagem na casa dele, é um direito que a pessoa tem, de Deus. Então que a pessoa possa respeitar, tratar as pessoas dentro de casa bem, independentemente da fé que tenha. Respeite as decisões da pessoa. Que os pais que estiverem me ouvindo, estiverem nesse grupo, que eles possam tratar os seus filhos como seres humanos, que têm seus direitos, e não como suas propriedades, como se fossem escravos. Eles não têm direitos sobre seus filhos, queridos. Então procure abrir a nossa mente, para fazer o certo e viver em santidade purificado contigo. Seguimos as suas orientações, querido Deus. Que assim seja. Dê-nos um fim de sábado maravilhoso e abençoado. Que assim seja. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, que o amor do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Um feliz sábado, fim de sábado a todos, tá bom? Que assim seja. Amém. Falou, até mais.